meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que estejam todos bem em segurança. E você aí de casa, papai, mamãe, vovô, titia, todos vocês que estão assistindo a TV Araxaiduca, o meu muito obrigado desde já. E também quero convidar para continuar assistindo às nossas aulas. O que será que nós temos hoje aqui na aula de matemática? Nós já trabalhamos vários conteúdos, não é mesmo? E um deles foi um conjunto chamado conjunto dos números inteiros, aquele representado pela letra Z, isso mesmo, pela letra Z. Hoje eu trouxe aqui para vocês problemas que envolvem esse conjunto, problemas que envolvem os números inteiros. A gente estuda o conjunto, estuda as propriedades para depois aplicar dentro de contextos diferentes. E hoje eu trouxe problemas que envolvem os números inteiros. Vamos resolver? Estão com o material aí em mãos? O material, ou seja, o lápis, a caneta e o papel para fazer as suas anotações? Que bom! Assim a gente pode começar. E eu começo desafiando vocês. Estão preparados para o desafio? Quero ver quem vai conseguir resolver este desafio que não é tão complexo. É um desafio apenas para você acordar aí o seu pensamento. Eu trouxe aqui, pense um pouquinho. Eu trouxe uma expressão e que você vai ter que colocar parênteses de tal maneira que a igualdade fique verdadeira. Ó o relógio, hein? Tá correndo aí, tic-tac, e esperando você tentar resolver. Eu tenho a seguinte expressão: 7 vezes 6 dividido por 9 menos 12 é igual a menos 14. E agora, onde eu tenho que colocar parênteses para que o meu resultado seja menos 14? Por quê? Se eu resolver esta expressão sem parênteses, o resultado não será menos 14. Você pode até testar. 7 vezes 6, 42, dividido por 9, depois menos 12, não vai dar menos 14. Mas e aí? Onde você colocaria o parênteses? Entre quais números, entre qual operação? Já pensou? Já conseguiu? Ó, o reloginho tá aqui. Tic-tac, tic-tac. Tem que ser rápido. Onde é mesmo? Confere se você acertou. Devemos colocar o parênteses aqui, entre o 9 e o menos 12. Porque assim, ficaria como? 7 vezes 6, tenho que fazer a multiplicação e tenho que fazer o parênteses primeiro, ficando 7 vezes 6, 42, 9 menos 12, eu devo mais do que tenho, ficando menos 3, e 42 divididos por menos 3, mais com menos na divisão menos, e 42 dividido por 3, 14. Confere? Conseguiram? Que bom, eu fico feliz. Assim a gente pode agora praticar com os nossos exercícios. São alguns problemas que envolvem números inteiros, ou seja, tanto números positivos quanto números negativos. Lembrando que, quando a gente está trabalhando dentro desse conjunto, precisamos diferenciar sinais posicionais, se indica o número positivo ou negativo, mas também aqueles sinais operacionais. Se eu estou juntando, se eu estou somando, se eu estou fazendo a diferença, multiplicação, divisão entre os valores. Tudo bem? Bora lá praticar. Veja o primeiro exercício. Vou ler. Você já vai de casa fazendo as anotações, separando as informações importantes para que depois resolva o problema. Joaquim guardará seus peixes em uma câmara frigorífica. Sua temperatura cai 3 graus Celsius a cada 20 minutos, até atingir a temperatura de menos 32 graus Celsius.
Se a temperatura inicial dessa câmara frigorífica ela é de 9 graus Celsius positivos, quanto tempo levará para que ela atinja a temperatura de menos 27 graus Celsius? Então, veja bem, analise aí. Nós temos uma câmara frigorífica onde a temperatura inicial é de 9 graus Celsius. A cada 20 minutos, ela tem uma queda de 3 graus. Então, vamos pensar. 9 graus Celsius, passaram 20 minutos, para quanto foi essa câmara? Ah, Fabiana, foi para 6, porque ela caiu 3. E a gente quer saber quanto tempo depois essa câmara estará com 27 graus Celsius negativos. Quanto tempo? Você de casa consegue iniciar a resolução? O que você tem que fazer primeiro? Descobrir o quê? A variação de temperatura? Ah, excelente! Descobrir quanto essa câmara tem que reduzir a temperatura? Isso, eu vou descobrir essa variação. Ela está no 9 graus e tem que chegar lá no 27 negativo. Exatamente. Eu trouxe aqui para vocês. Vamos ter que encontrar a variação de temperatura. Como se encontra? Fácil, fácil. Você pega a medida maior e subtrai da menor. Qual é a maior? A maior é 9. E qual é a menor? O valor que o nosso amigo Joaquim precisa que essa câmera chegue. Ou seja, a menos 27 graus Celsius. Ou seja, a variação da maior menos a menor. Exatamente, eu trouxe aqui para vocês. Fazendo o cálculo e lembrando que esse sinalzinho de menos, ele se refere à operação de diferença, que é a diferença entre a maior e a menor. E eu preciso fazer o oposto de 27 negativo, 27 positivo. Somando ali, o que a gente vai ter? Significa que a câmara frigorífica teve uma variação de 36 graus. Ela saiu do 9 positivo, imagina lá na reta numérica. Ela saiu do 9 positivo, foi até o 0 e depois até o 27 negativo. Ela deslocou quanto? Deslocou 36 graus Celsius. Mas não é essa a pergunta, quanto que foi de intervalo na variação da temperatura. Perguntou quanto tempo levará. Vamos pensar um pouco. Disse pra gente que a cada 20 minutos ela cai 3 graus. Então, o que eu preciso fazer agora? Muito bem, pessoal. Eu preciso pegar o 36 e dividir por 3 para descobrir quantos espaços de 20 esta câmara terá para diminuir essa temperatura. Ou seja, 12 espaços aí. E assim, depois basta pegar 12 e multiplicar por 20, porque cada intervalo ali foram de 20 minutos. Assim, eu tenho 240 minutos, é claro que transformado em hora, você de casa sabe que basta eu fazer o quê? Dividir por 60, encontrar 4 horas. Isso mesmo, depois de 4 horas é que essa câmara frigorífica estaria a menos 27 graus. A temperatura exata para o nosso Joaquim, colocar os peixes. Mais um problema? Estão preparados? Vejam aqui. Vão analisando, vão fazendo as anotações. Em um jogo, a pontuação de Carolina foi a seguinte. Na primeira rodada, ela conseguiu, aliás, ela perdeu 80 pontos. Na segunda rodada, ela ganhou 475 pontos. Na terceira rodada, ela também ganhou 290 pontos. E na quarta, ela perdeu 115 pontos. E a pergunta final, qual é o total de pontos de Carolina?
Você aí de casa sabe, não é verdade? Muito fácil. Quando se ganha, eu uso qual sinal? De positivo. E quando se perde, nós usamos o sinal de negativo. Vamos montar então a expressão? Ficaria como? Menos 80, mais 475, mais 290 e menos 115. Posso juntar aqui as dívidas e juntar os créditos e tirar um do outro? Sim. Posso fazer na ordem que aparece? Também. Descobrimos como? Ela tem um negativo 195, positivo 765 e depois, fazendo ali a diferença entre eles, descobrimos que o saldo da Carolina foi positivo de 570. Nesse jogo, ela ficou com 570 positivo. Lembraram? Conseguiram fazer? Fico muito feliz. Aqui, o total de pontos da Carolina, então. Finalizando este, será que tem mais? Vamos aqui. Tem mais um, veja bem. Em certo dia na cidade de Ketchikan, acredito que seja assim, lá no Alasca, a temperatura pela manhã foi de 4 graus Celsius, chegando a menos 3 graus Celsius durante a madrugada. Quantos graus aumentaram ou diminuíram nesse dia? Então, pensam bem. Primeiro, vamos responder essa pergunta que é bem tranquila. Se estava 4 graus positivos e ela foi lá para 3 graus negativos, essa temperatura aumentou ou diminuiu? É claro que diminuiu, não é mesmo, pessoal? Eu sair de um positivo e ir para um negativo é porque diminuiu. E diminuiu quanto? Ah, Fabiana, essa é super fácil. Eu imagino a reta numérica, posiciono o 4 positivo e vou deslocar, vou deslocando, vou vindo como se eu estivesse caminhando. Do 4 positivo para o 0, eu caminhei 4. Depois do 0 para o menos 3, eu caminhei mais 3. Exatamente assim, vamos ter uma variação aí, uma diminuição na temperatura de quanto? Exato. Veja aqui como eu fiz. Variação de temperatura. Coloquei a maior menos a menor, pensando que eu tenho, então, se eu estou fazendo a diferença da maior pela menor, eu tenho 2 sinaizinhos aqui de menos que vão brigar. Menos com menos entre parênteses é mais, ou é o oposto de menos 3 para dar mais 3. Vamos ficar com um total de 7. Assim, a temperatura diminuiu neste dia 7 graus Celsius. Entendido? Conseguiu? Acertou? Excelente. Será que tem mais? Vamos aqui. Ah, tem aqui o 4º problema. Pitágoras, aquele matemático, filósofo tão importante, veja bem. Este grande filósofo matemático grego, ele nasceu no ano de menos 570, que significa o quê? 570 a.C. E ele morreu no ano de menos 496, ou seja, 496 a.C. E aí, quantos anos Pitágoras viveu? Você consegue descobrir a idade do nosso matemático aqui? Se ele nasceu em 570 a.C. e morreu em 496 também a.C., quanto deslocou? Como vamos descobrir? Fazendo qual operação? Ah, excelente! Já descobriu quantos anos que ele viveu? Veja aí qual operação que você fez. Eu trouxe aqui, você de casa confere. Nós vamos pegar, então, a maior menos a menor. Vamos fazer como variação de temperatura, só que aqui é variação do século, né? Dos anos ali vividos por ele. Da mesma forma, nós temos aqui o oposto e vamos ficar com menos 496 mais 570. Vamos subtrair um do outro, descobrindo assim que Pitágoras viveu 74 anos. Fazendo a subtração de 570 por 496 e, é claro, mantendo o sinal de positivo, porque ele viveu, né? E não menos 74. Assim, Pitágoras viveu 74 anos.
Entendido? Acertaram? Prestaram bastante atenção nos cálculos destes números positivos e negativos? Excelente! O que eu trouxe para vocês? Agora eu trouxe uma curiosidade. Você aí, olha para esta tela e esta imagem. Lhe agrada? Você gosta? Você saboreia estes alimentos no seu dia a dia? Então fique por dentro, fique sabendo de que eu trouxe para vocês uma informação a respeito desta alimentação. Acompanhe comigo. E aí, o modo de vida saudável, bem-estar e uma medicina preventiva contribuem para que uma pessoa apresente menos idade do que ela tem. Você, de casa, daria quantos anos para essa professorinha aqui? Não precisa nem falar. Esquece isso. Pensa em você, olhe no espelho e fale. Quantos anos as pessoas me dariam olhando para a minha aqui estrutura física? Você se parece mais jovem do que você tem realmente a idade cronológica? E isso está relacionado a quê? Está relacionado à nossa alimentação? Sim. Comprovadamente que tudo isso, essa estrutura toda que nós temos hoje, juntamente com a alimentação, contribui para que a gente apresente fisicamente menos idade do que a gente tem. Veja que eu trouxe uma tabela para vocês verem. A idade cronológica do homem e da mulher e qual a idade que eles teriam, que eles apresentariam ter se eles tivessem uma alimentação equilibrada, se eles tivessem toda essa estrutura, né, de uma vida feliz, de uma vida saudável. Vejam bem, a idade cronológica, um homem com 30 anos, se ele tiver essa estrutura de vida, ele vai apresentar ter 5 anos a menos. E uma mulher vai apresentar ter 6 anos a menos. Ou seja, ela com 30 anos de vida apresentaria ter 24. E se fosse aos 40 anos? O homem apresenta ter 12 anos menos e a mulher 13 anos menos. Aqui eu trouxe a idade aos 50 anos, ela apresentaria ter 15 anos a menos, o homem no caso, e a mulher 16 anos a menos. Eu trouxe para vocês mostrando aqui que a gente está diminuindo, né? Trabalhando o sinal negativo do valor e também uma informação importante para o nosso dia a dia, que é você de casa, que se alimenta bem, que tem aí a sua atividade física, que toma bastante líquido, que se cuida, você vai apresentar ser mais jovem do que a sua idade cronológica. Fiquem atentos então, vejam bem aos 70. Com 70 anos, uma pessoa que teve uma vida toda aí dentro dessas características, ela vai apresentar, o homem vai apresentar ter 27 anos a menos e a mulher vai apresentar ter 29 anos a menos. Interessante, não é? Por isso, eu digo a vocês, coma a salada. Isso mesmo, se esbalde aí nessa alimentação que é saudável para você. Assim, você pode garantir, além de ter mais saúde, ter uma aparência muito mais jovem. Correto? Certinho? Gostaram da nossa aula? Ótimo, excelente. Eu assim deixo meu grande abraço para vocês. Agradeço a presença de todos e espero que vocês estejam em nossa próxima aula. Um grande abraço, bons estudos, continuem estudando e não se esqueçam, comam a salada. Um beijo e até a próxima.